Turma, aqui vou começar a falar, né, a explicar mais as orações subordinadas. Não vou ficar focando em oração coordenada, porque isso foi tema de outro vídeo, de outra aula, enfim. Aqui hoje vai ser só oração subordinada, tá bom? Então, o que é uma oração subordinada? A gente já tinha falado que a oração subordinada é uma oração que estabelece uma relação de dependência sintática e também, gente, uma dependência semântica. Semântica é o estudo, é a área que estuda os sentidos das palavras, das frases, das orações, as suas relações. Então, a semântica é o sentido, vamos dizer assim, tá? Então, na oração subordinada, a gente tem duas ou mais orações que são dependentes sintática e semanticamente da oração principal. Existem três tipos de orações subordinadas: as substantivas, que a gente já viu isso na sala de aula, as adjetivas também, já vimos na sala de aula, e as adverbiais, que foi a única que a gente não viu ainda, tá? Então, aqui eu vou começar pelas substantivas, porque eu vou começar pela ordem que eu estava lá na sala, tá bom? Então, tem que ficar claro o quê? Que as orações subordinadas são orações dependentes, subordinada, você estar dependendo de outra coisa, tá bom? Então, exemplo, todos desejam férias, tá? É o exemplo, todos desejam férias. Todos desejam é a OP, ou oração principal, tá? Agora, quem deseja, todos desejam férias, lógico, mas quem deseja alguma coisa ou deseja alguém. Portanto, o termo férias, essa palavra férias, ela é o objeto direto da oração principal, tá? Porque todos desejam alguma coisa, tá? Então, férias é esse alguma coisa. Por isso que é o objeto direto da oração principal, tá? Então, a gente tem aqui, se fôssemos classificar essa oração, a gente classificaria como uma oração subordinada, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Objetiva direta é o objeto direto férias, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam que o nome, a classificação é grande, é enorme, mas não mata ninguém, não morde ninguém, tá? É simplesmente porque é uma classificação grande, mas a gente tem que entender as etapas. Oração, já sabemos o que é. É um enunciado que obrigatoriamente possui um verbo ou uma locução verbal. Então, subordinada, porque é um tipo de oração em que uma oração vai estar subordinada a outra oração, vai ser dependente de outra oração. Substantiva, porque é uma classificação da oração subordinada. Orações substantivas são aquelas em que tem funções do sujeito, tá? A função do sujeito, tem funções de substantivo, funções predicativo, dos apostos, enfim. Oração subordinada substantiva é aquela que exerce a função sintática própria de um substantivo, tá bom? E objetiva direta porque tem um objeto direto. Ah, mas se fosse um objeto indireto, então seria uma objetiva indireta, tá bom? Então, vamos analisar parte por parte. Por mais que a nomenclatura seja grande, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá bom? Então, a oração subordinada, como eu já tinha falado várias vezes, ela se subdivide em substantiva, que é o que a gente vai focar mais, em adjetiva e adverbial. Eu já coloquei aí
todos os tipos das orações subordinadas. Então, a gente tem subordinada substantiva, exerce as funções sintáticas de um substantivo. Se esqueceu o que é um substantivo, é bom relembrar, tá bom? Pega lá o seu caderno do ano passado, dá uma olhadinha na gramática para vocês poderem relembrar o que é um substantivo. Se ficar muito ruim de identificar ou de entender, aí é só me avisar que eu faço uma aula, um vídeo aula explicativo só sobre isso, tá bom? Então, quais são os tipos de orações subordinadas substantivas? Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva, completiva nominal, predicativa e apositiva. 6 tipos de orações subordinadas substantivas. É muita coisa. Mas como eu tinha falado, cada tipo desse aí de substantiva equivale a uma parte da sintaxe, tá? Objetiva direta é o objeto direto. Objetiva indireta é o objeto indireto. Subjetiva, função de sujeito. Completiva nominal, função de complemento nominal. Predicativa, função de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. E apositiva, função do aposto. É imprescindível que vocês saibam disso, porque se não souberem reconhecer, não tem como classificar, tá bom? Então, esses são os tipos de orações subordinadas substantiva. Por isso que eu deixei logo em vermelho, que é para chamar bastante atenção. A subordinada adjetiva o nome já é autoexplicativo. Ele exerce a função sintática de um adjetivo, porque o adjetivo sempre vai se referir a um substantivo ou um pronome da oração principal, a um substantivo ou um pronome da OP, ok? Existem só 2 tipos, restritiva e explicativa, tá? A subordinada adverbial, assim como a substantiva, também tem muitos tipos, mas a adverbial, ela se classifica de acordo com a circunstância do advérbio em que está sendo expressa na oração. Então, a gente tem causal, consecutiva, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, temporal, proporcional. 8 tipos. Gente, é muito tipo. Então, assim, a adverbial, ela pode ser grande, né? Extensa. 8 tipos de subordinadas adverbiais. Tem que saber de todas elas? Sim. Existem conjunções específicas para as subordinadas adverbiais? Sim. Existe um quadro fechado dessas conjunções? Não. Então, assim, a gente tem que saber as principais, mas principalmente qual é a função de cada uma delas dentro da oração, tá bom? Por isso que ela é sempre a última a ser estudada, porque ela é muito grande. A mais complexa, ao meu ver, a que mais tem um pouco de dificuldade é a substantiva, porque requer de vocês um conhecimento prévio, que vocês já viram no 6º, 7º e 8º anos, sobre algumas funções sintáticas, como objeto direto de verbo, objeto direto de nome, sujeito, complemento, predicativo, enfim. É importante, por isso que eu falei, é muito importante fazer um quadro explicativo, resumido. Aí cada um pode fazer de um jeito, mas é muito importante que vocês tenham consciência do que cada oração dessa aqui quer dizer, tá bom? Passando disso, tá escrito assim, oração subordinada substantiva, parte 2. Eu vou passar a parte 1, que não tem nada demais. Mas eu vou passar aqui, peraí. Aqui. É rapidinho, tá?
É só porque é uma complementação aquilo dali, disso aqui, tá? As orações subordinadas substantivas, elas possuem funções sintáticas dos substantivos. O que é importante se a gente está estudando um tipo de oração que é a função sintática de uma classe gramatical, eu acho que é de bom senso todo mundo saber o que significa esse tipo de classe gramatical, tá bom? Então, o substantivo ele é uma classe gramatical extremamente extensa. É a principal classe gramatical que nós temos na língua portuguesa. É aquela classe gramatical que nomeia todos os seres, todas as coisas que existem. Por isso que ela é tão importante assim, tá bom? Então, ela nomeia seres que podem ser reais, seres imaginários, pode nomear coisas decorrentes de ações, qualidades, estados, enfim. É muito importante o substantivo. E, só para a gente poder se situar um pouquinho, as orações... os substantivos, eles fazem parte do conjunto que a gente chama de classes gramaticais ou classes de palavras. Isso aí não é mistério para ninguém, que vocês já estudaram isso, tá bom? As classes de palavras, elas são formadas de acordo com a sua morfologia, isto é, a sua formação, e as suas funções, tá bom? Então, por isso que as palavras, elas costumam ser agrupadas dentro dessas classes de palavras ou classes gramaticais, tá bom? Todas elas apresentam uma flexão ou uma variação conforme os seus requisitos. E a gente chama isso de classes gramaticais variáveis. E tem algumas que apresentam uma flexão ou uma variação que não tem nada ai, meu Deus do céu. Não tem nada, como posso falar, me fugiu a palavra. Não tem nada de variável, né? Elas são instáveis em si. Cada uma possui uma forma. E a gente chama isso de classes de palavras invariáveis. Só existem 4 classes de palavras que são invariáveis: o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Só existem esses 4. Classes de palavras variáveis, isto é, vão variar para o plural masculino, feminino ou um plural neutro, vai variar de gênero, vai variar de subtipos e formas. Então, existem mais, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo, tá bom? Então, se a gente somar tudo isso aí, a gente tem 10 classes gramaticais. Isso a gente estuda muito na morfologia, tá bom? Como a gente está em sintaxe, então a gente vai estudar a atuação dessas 10 classes gramaticais dentro da sintaxe. As orações subordinadas substantivas, elas possuem a função sintática, a função oracional de um substantivo. Substantivo é aquela classe gramatical que nomeia todos os seres e as coisas, que podem ser reais ou imaginárias, ou até mesmo coisas inexistentes, mas a gente está nomeando. Tudo é classe. Tudo não vou também ser tão radical, mas 99% das coisas são nomeadas através de substantivo, tá bom? Agora, a gente não precisa saber o que é um substantivo simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato, coletivo, para poder classificar em forma oracional. Não precisa. O que vocês precisam saber? Reconhecer o substantivo. É lógico, não precisa saber que eu diga assim, é imprescindível saber o que é um substantivo coletivo. Gente, se já estudou, matéria dada é matéria estudada, tá bom? Então isso aí tem que estar no arquivo aí da memória de vocês. Agora,
precisa sim ter uma noção de todos os tipos ou de todas as peculiaridades que envolvem os substantivos. Tá ok? Se quiserem que eu faça um vídeo à parte explicando o que é um substantivo, é só me avisarem, tá? Então, por isso que essa primeira parte aí é importante porque vocês precisam saber o que é um substantivo, tá bom? Já falei qual é a função do substantivo. Elas são classificadas em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva. São esses os 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Ah, eu tenho que saber de todas? Sim, não tem como correr, tá bom? Aí eu coloquei, na letra A, eu coloquei um macetinho, é uma estratégia, na verdade, que a gente utiliza para poder substituir uma oração toda substantiva por esse pronomezinho que está aí em negrito, que é o isso. Então, quando isso for regido por, quando ele for regido por preposição, quando vier uma preposição, lá na forma oracional da oração subordinada substantiva, a gente tira toda aquela oração e coloca o pronome isso. Vamos ver o exemplo? Solicitamos que todos participem da reunião. Solicitamos, quem solicita, solicita alguma coisa. Ok, alguma coisa. Ah, então eu estou diante de um verbo transitivo direto. Lembra da transitividade verbal? Não pode esquecer, hein? Tá? Verbos transitivos diretos são aqueles verbos que exigem objeto direto. Objeto direto é o objeto que não tem preposição, tá? Então, nesse caso, quem solicita, solicita alguma coisa. Então, aqui eu tenho, solicitamos que todos participem da reunião. A professora, então, onde está a preposição? A preposição, ela está no verbo participar. Então, aqui eu tenho 2 orações, o verbo solicitar e o verbo participar. O verbo solicitar, como eu disse, quem solicita, solicita alguma coisa. Alguma coisa é que todos participem da reunião. Então, esse que todos participem da reunião é a oração subordinada substantiva. O quê? Uma substantiva, objetiva, direta, tá bom? Porque está na função de objeto direto do verbo solicitar, tá? Aí, vamos analisar agora só essa oração subordinada. Esquece o verbo solicitar. Que todos participem da reunião. Quem participa, participa de alguma coisa ou de algo. Tá vendo? Ó? De alguma coisa ou de algo. Então, o verbo participar vai exigir a preposição de. Por isso que a gente pode substituir essa oração subordinada substantiva, objetiva direta, pelo pronome isso. Então, solicitamos isso. Gente, não é complicado. É só entender que eu parti de 2 etapas de análise. A primeira, o solicitamos, o verbo solicitar. Ele exige um objeto direto. Se ele exige um objeto direto, se eu for classificar numa oração substantiva, ele vai ter como classificação objetiva direta, tá? Isso está escrito aí, tá bom? Se eu quiser substituir toda oração por um pronome isso, eu preciso que tenha dentro da oração subordinada a preposição, uma preposição, qualquer preposição. Essa preposição ela tem que estar dentro de quem? Da oração subordinada. Na oração subordinada, é obrigatório ter um verbo. Esse verbo precisa ter uma preposição. Porque se esse verbo não tiver uma preposição, eu não consigo fazer a substituição pelo pronome isso, tá bom? Então, são 2 etapas de reconhecimento, tá bom?
isso aí é a letra A. É uma, como posso dizer, é um macetezinho que a gente sempre utiliza para tentar deixar mais simples aí essas orações subordinadas substantivas, tá bom? Na letra B, vamos lá. Tem um exemplo, vou ler para vocês. É fundamental que todos compareçam às aulas. A gente pode substituir a oração subordinada substantiva pelo pronome isso. E pode ser, gente, qualquer tipo de oração subordinada substantiva. Pode ser uma positiva, pode ser uma completiva nominal, objeto direto, objeto indireto, não importa, tá bom? Tem que ter lá a preposição. Lembra? Essa é a regra obrigatória. Então, é fundamental. É fundamental alguma coisa. Estão vendo que eu tô o tempo inteiro colocando em xeque a própria complementação do verbo, tá? Ou a própria complementação da oração principal. Então, é fundamental alguma coisa. Se é fundamental alguma coisa, vamos ver aí o que é se é alguma coisa. Que todos compareçam às aulas. Olha aí, o verbo comparecer, quem comparece, comparece a algum lugar. Essa é a predicação correta, porque as pessoas falam comparecem em algum lugar. Não. A preposição em não acompanha o verbo comparecer, tá bom? Então, o correto é a preposição a. Por isso que todos compareçam às aulas e não nas aulas, ok? Então, eu já reconheci a preposição a como complemento do verbo comparecer. Se eu quero substituir pelo isso, então eu retiro tudo isso aí que está em negrito e só acrescento o isso. Então, é fundamental isso ou isso é fundamental. Agora, vocês podem perguntar, o que todos compareçam às aulas é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Não. Por quê? Isso aí é fundamental, é preciso, é proibido, é compreensível, enfim. Toda vez que a gente tiver uma frase ou uma oração iniciando por é alguma coisa, o que vier depois vai ter a função de sujeito, tá bom? Então, isso aí é uma exceção dentro das orações subordinadas substantivas, ok? Então, por isso que todos compareçam às aulas é o sujeito do predicado é fundamental, tá bom? Gravem isso, porque quando cobra em concurso ou em prova militar, é quase 100% de chance de cair uma coisa assim, tá bom? Então, é sempre sujeito, ok? Então, como que a gente classificaria? Oração subordinada, substantiva. Qual é o tipo? Subjetiva, tá bom? Subjetiva porque é a função sintática do sujeito. Então, turma, é muito importante, tá? Que vocês saibam fazer essas substituições. Pronome isso precisa vir regido. O pronome isso precisa estar num contexto em que foi regido por preposição. Outra coisa que eu vou chamar bastante atenção de vocês é que tem aí o que. Tá vendo o que? Solicitamos que, é fundamental que. Então, o que também é um dos indícios que a gente pode substituir também pelo pronome isso. Eu já falei de 3 coisas em que a gente pode substituir pelo pronome isso, tá? Vou voltar aqui para aquele slide anterior.
Bom, aqui. Então, aqui nessa parte 2, eu só fiz um resumo bem mais sintético lá daquela parte 1, tá bom? Então, oração subordinada substantiva, coloquei aí os 6 tipos. Eu já facilitei a vida de vocês, coloquei a função de cada tipo. Subjetiva, função de sujeito do verbo da oração principal. Objetiva direta, função de objeto direto do verbo da oração principal. Objetiva indireta, função do objeto indireto do verbo da oração principal. Completiva nominal, função de complemento nominal de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal. Predicativa, função de predicativo do objeto da oração principal, e geralmente vem depois do verbo de ligação ser. E a positiva, função de aposto, e geralmente vem depois de 2 pontos. Então, eu fui destacando aí com marca-texto para vocês e deixando bem enfático a função de cada uma, tá bom? Eu botei por último uma observação. Essa observação ela diz o seguinte: essa oração subordinada também pode ser introduzida por advérbios ou pronomes interrogativos. Sempre que tiver, por exemplo, os tipos de pronomes, eu vou sempre colocá-los para vocês, porque é lógico que a gente vai esquecer, porque é muita coisa, tá? Então, quais são os pronomes interrogativos? Que, quem, quanto, como, onde e quando. São esses os pronomes interrogativos, tá? Então, não sabemos quem virá amanhã. Ignora-se como descobriram aquela fraude. Então, a oração subordinada substantiva também pode vir introduzida através de advérbios ou pelos próprios pronomes interrogativos, tá bom? E na segunda observação, mesmo que não se encontre na NGB. O que é NGB? Nomenclatura Gramatical Brasileira. O agente da passiva também pode aparecer em forma oracional. E isto deve ser feito por quem sabe. Então, isto deve ser feito. Isto deve ser feito por quem? Por quem sabe. Então, aqui a gente tem uma oração subordinada substantiva, agente da passiva. Professora, mas não tem agente da passiva nos tipos de orações substantivas. Não tem, gente. Mas isso pode ser cobrado em prova de concurso. Então, mesmo que a nomenclatura gramatical brasileira, ou seja, a NGB, não aceite essa forma do agente da passiva como uma oração subordinada substantiva, ela mesmo assim existe, a gente precisa saber que ela existe, tá? Então, eu coloquei aí esses 2 exemplos. Fui ofendido por quem sempre apoiei. Lembra? Pode vir introduzidas por advérbio ou por pronomes interrogativos. Por quem sempre apoiei, é uma oração subordinada substantiva, agente da passiva, tá? Então, essa é a explicação das orações subordinadas substantivas. É imprescindível que vocês façam resumo disso e exercício, porque o exercício do livro que eu for indicar, porque esse aí vai ser fundamental, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijo!